vendo? Lá na frente. Então, pessoal. Nós vamos para a palavra de Deus. Mas é necessário, quando a gente vem para a igreja, o pastor e a pastora tem que se preparar para entregar para você, não é a revelação, não, é a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Tem que se preparar para dar o recado certo, entendeu? Só que aí trabalha Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, pastor e a igreja junto. Porque a igreja também, vocês no caso, né, também tem que preparar o coração de vocês para receber a palavra. Porque se a palavra de Deus, por mais que ela seja a palavra de Deus, ela tenha poder, você não entender, ela fica infrutífera. A Lídia, ela era uma mulher que ela era de Deus, ela servia a Deus, mas o coração da Lídia era fechado, entendeu? Para entender a palavra. Então o que acontecia? O que ela mais queria que acontecesse, não acontecia de jeito nenhum, entendeu? Que era a salvação da família dela. E tem outros que a pessoa quer a libertação do marido, as portas da prosperidade se abram, na saúde. Mas o que você mais quer que aconteça na sua vida, você precisa primeiro entender o que Deus está falando com você. Você entendeu? Porque a família da Lídia, ela só foi liberta quando ela ouviu e entendeu o que Paulo estava pregando. Quer dizer, ela tinha o coração dela fechado. Não é que o que o Paulo pregava, os discípulos lá pregavam, estava errado. Não, era a palavra de Deus, só que ela não conseguia entender. Então, quando você vem para a igreja, não é só o pastor se preparar para dar um recado certo. Você tem que preparar o seu coração para receber a palavra. E se você, a própria Bíblia diz, né, que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o maligno vem e tira do seu coração. Aí você fica ali toda a vida esperando aquilo dar fruto. Mas como uma semente vai dar fruto se atirar a semente da terra? Não vai dar fruto. Você vai ficar esperando, regando e nada. Regando, entendeu? Ela tem que permanecer ali para dar o fruto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semente. De várias formas. Então a gente vai começar lá no livro de Mateus. Vamos lá. Porque a palavra, ela tem que ficar em você. Não é você sair daqui de fora e esquecer o que Deus falou. O Evangelho, gente, a gente tem que viver ele, não é da boca para fora. E às vezes tem coisas em você mesmo analisa, tem coisas em você que não você, eu falo você, um modo de dizer, às vezes a pessoa tem coisas nela que ela ainda percebe que tem coisas que não é de Deus. Se você percebe isso, você tem que lutar para tirar aquilo dali. O primeiro passo é você entender a palavra, orar. Porque às vezes tem pessoas que ainda mentem muito, tem muita dificuldade para a igreja buscar Jesus, tem gente que ainda odeia com facilidade, tem gente que não devolve a Deus o dízimo do Senhor, tem pessoas que fazem coisas que ela não está naquela obediência da palavra ainda. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cada dia procurar me aproximar mais um pouquinho de Deus, e consertando o que está errado. Uma coisa que Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas tem pessoa que é muito agressiva, você não pode falar nada. Ela se, como é que é? Dizer, ela. Oi? Se irrita, mas não é se exaltar, não. Porque a pessoa qualquer coisa, a pessoa isso não é de Deus. Esse é um espírito de impaciência que está na pessoa, de agressividade.
Às vezes você fala um negócio, você nem ofendeu a pessoa em nada, mas a pessoa está achando que você ofendeu ela. Você está entendendo? Você fala uma coisa, você entende de outro jeito, você ofendeu ela, você sabe que não foi isso que você fez. Mas o que está na pessoa faz ela entender errado, faz ela te atacar, ser agressivo com você. Não adianta. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu lido com pessoas assim, eu não respondo nem mais nada. Eu vejo que a pessoa é assim, deixa eu pensar, eu nem falo mais nada, porque eu já sei que tem um espírito ali de contenda. Você vai tentar explicar, cada vez a pessoa vai entender pior. Não é melhor você nem tentar explicar nada, deixa pra lá. Entendeu? Então a gente não podemos ser assim. Jesus disse assim: quem aprendeu de mim é manso e é humilde. Ah, pastor, mas falou mal de mim, irmão, entrega isso na mão de Deus. Mas está espalhando para todo mundo que eu não presto. Ora a Deus. Deus mandou você fazer o quê? Orar pelo que vos persegue. Pastor, mas às vezes me dá vontade de ir lá e falar uma meia dúzia, ou dá vontade de ir lá me defender, porque ir lá falar que não foi eu que fiz isso. Antes da gente ir no Mateus, eu vou mostrar um negócio a você rapidinho. Isso aqui é para você chegar lá fora e pôr mais em prática, não adianta. Eu ouvi aqui chegar lá. Pastor, fala uma coisa de você, claro que faz maldito ninguém me atacar, eu vou achar que eu não sou mais de Deus. Porque atacar o discípulo, atacar Jesus, por que não vou me atacar? Então, só que é aquele negócio, eu aprendi uma coisa com Jesus. Por mais que você seja uma pessoa de Deus, por mais dedicado que você seja, por mais que você procure tratar as pessoas direitinho, por mais que você procure tratar as pessoas bem, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nunca. Sempre vai ter para alguém, sempre vai ter alguma coisa em você que não presta para alguém. Ou você é muito agressivo, ou você é muito bom, ou você é calmo até demais. Alguma coisa eles vão botar um defeito em você. Por que você não é para todos? Porque Jesus Cristo, que era perfeito, santo, ele não tinha um pecado, ele não agradou todo mundo. Tu acha que eu e você vai agradar? Mas aí o que eu faço? Irmão, isso é um problema deles. O problema que não está agradando todo mundo significa que você é um problema. O problema, quem está com problema é uma pessoa. Às vezes não é só em você, às vezes ela vai ver defeito em todo mundo, ninguém para ela está bem. Então quem é que está precisando de ajuda? Nem ela, não é você, segue a sua vida. Entendeu? E na verdade, nem para Deus eu sou perfeita. Só que eu estou confiando nele, né? Ele disse o seguinte: aquele que começou em vós a boa obra é fiel para terminar. Jesus está trabalhando em mim, eu creio nisso, no meu caráter. Cada dia que eu erro, eu fico catando meus erros, sabe? Catando, juntando e pedindo força a Deus para poder melhorar. E assim a gente vai embora. Agora, se você quiser ficar agradando, porque o fulano se agradou, porque o Bernardinho não gosta de mim, você vai perder tempo com essas coisas. Jesus não ficava perdendo tempo com essas coisas, senão ele não fazia nem a obra de Deus. Você tem que prestar atenção no que Deus quer que você faça, o que Ele está mandando você fazer, para onde Ele quer que você vá, o que você pode fazer para melhorar com Ele. Procure agradar a Deus. Entendeu? Você vai amar seus inimigos, porque não é porque os seus inimigos merecem que você ama ele, porque Deus mandou você amar, que você está agradando a Deus. Você vai perdoar, não é porque aquela pessoa merece o seu perdão, é porque Deus mandou você perdoar, você está agradando a Deus. Pastor, se eu perdoar e amar, mas a pessoa continuar me odiando, você está fazendo a sua parte com Deus. Vai orando, deixa a pessoa na mão de Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Agora presta bem atenção nisso aqui, nesse versículo aqui.
Lá no livro de Romanos, lá no livro de Romanos 8, a gente já falava da semente, mas eu estou falando, às vezes te dá vontade, te dá uma vontade enorme de você ir lá e tirar satisfação porque estão falando mal de você. Ele não está dizendo, não, eu vou lá explicar que não é nada disso. Não é para você fazer isso. É para você orar e entregar na mão de Deus. Aquele espírito que está usando aquela pessoa já está esperando você ir lá se justificar. Entendeu? Para quê? Para arrumar mais problema com você, para poder fazer você pecar. Entendeu? Tirar você da presença de Deus, porque a nossa luta não é carne e nem sangue, irmão. Discutir não, debater não, prega na mão de Deus, amarra, manda embora. Né? Entendeu? Porque o demônio já está esperando, ele provoca você e fica lá, ele nunca pega. Aí ele está falando aqui, ó, Romanos 8, lá no versículo 33. Preste atenção, eu espero que você guarde esse versículo, que isso é uma semente, é uma palavra, né? Eu espero que você guarde isso e leve com você para onde você for. Entendeu? Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ó, lá no 33, Romanos 33. Versículo, foi lá onde, Jesus? E aí? Faltou, né? Tá. É, tanto documento, né? Misericórdia. Toda que você vai levar a gráfica inteira para lá. Espero mais. Oi? Sabe o que eu faço? Quando eu vou resolver um negócio assim, eu levo até a mais. Eu levo cheque, salário, é tudo a mais. Tem isso, tem. Eu quero isso, tem isso, tem. Tem aquilo, tem. Deixa eu ter assim. Eu levo assim, ó. Pronto, quero ver isso. Se vai faltar mais ou menos. Sempre queria que não tinha. Mas esse negócio de documento, eu sempre fui assim. Marcelo vai precisar disso? Levo. Chegava lá, isso não precisa, isso não, mas mesmo assim, é melhor levar do que é melhor se amar do que a menos. Entendeu? Eu sempre fui porque eu já cansei de ir enfrentar fila grande, quase o dia todo, sem almoço, chegar lá, faltou um documento. Agora eu aprendi, eu levo uma bolsa de documento. Duvido se vai faltar alguma coisa ali, tem documento da minha tataravó, irmão. Ai, Jesus. Lá no Romanos, coisa séria. Lá no Romanos 8:33, ele está dizendo o seguinte, quem tentará a acusação, o que é isso? A pessoa está acusando, né? Às vezes a pessoa está te acusando de alguma coisa, falando coisa que você não fez. Aí você, dá vontade de ir lá e falar, desculpa, ele está falando aqui, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta, né? Agora presta bem atenção. É Deus que o justifica, não é você. Quem te justifica? É Deus. Você está entendendo? Não é você. Sabe o que é justificar, né? Eu vou lá tirar a satisfação, não faço isso. É Deus que vai justificar você. É Ele que vai defender você. Mas está espalhando que eu sou o que eu não sou por aí.
Você vai orar a Deus: Senhor, o Senhor está vendo isso, eu não sou isso. Liberta essa pessoa, porque está me difamando. E tal. O próprio Deus, Ele vai mostrar que aquela pessoa está errada e você está certo. Ele vai limpar o seu nome. Tá bom, irmão, Deus já fez comigo várias vezes. Só falando uma coisa que eu sabia que não era. Eu estava inocente na história, eu fui lá e orei: Senhor, o Senhor está vendo isso aí. O Senhor mandou eu orar para os que me perseguem, mas isso não é verdade. Deus, fica quietinho, daqui a pouco. Ele mostrou a verdade, nada é oculto que não venha a ser revelado. Quem justifica a gente é Deus. Por isso que quando falam alguma coisa de mim, me acusam de alguma coisa, eu não vou lá me justificar. Eu oro e ponho na mão de Deus, Senhor, lá. É isso. O Senhor sabe que eu não sou isso, que eu não fiz isso. O Senhor me conhece. E Deus vai lá e resolve. Nós que somos de Jesus, é Ele que luta as nossas lutas, pessoal. Nós só oramos e cremos. Só que para Deus fazer na nossa vida, como Ele fez com Josafá, Ele falou assim, ó: parai e ficar de pé em vez de salvação do Senhor, né? Para Ele tomar nossas batalhas, uma coisa você tem que lutar para fazer, você tem que manter seu coração limpo. Porque muitas das vezes você tem que ter cuidado com a mentira do diabo. Muitas das vezes ele fala, você acha: não, graças a Deus eu não estou chateado com ninguém, mas você está uma coisinha com outra pessoa, você tem que limpar seu coração. Você tem que chegar ao ponto de entender que nossa luta realmente não é carne e sangue, aquilo ali é um espírito que está usando aquela pessoa. Você tem que orar, repreender, crer no Senhor e parar de ficar olhando. Cuidado, porque às vezes a pessoa está lá sendo usada pelo inimigo, você está prestando muita atenção na pessoa. Ah lá, viu? Falou de mim de novo, aqui no zap aqui. O diabo quer a sua atenção. Ele quer que você pare de olhar para Jesus, você para de orar, para de buscar Deus, para ficar olhando o que ele está usando aquela pessoa para falar de você, para fazer. Cai nessa. Quando você ficar olhando para ele fica ali, ele sabe que ele está conseguindo tirar a sua paciência, ele sabe que está conseguindo mexer com você. Toda vez que ele usa aquela pessoa, você fica chateado, você fica com raiva, você fica meio aborrecido, então ele vai continuar usando. Repara só, o inimigo é assim: quando ele percebe que tem uma coisa que ele faz que te irrita, ou que te aborrece, ou que te deixa triste. Às vezes você não está irritado, não, você está aquilo ali te entristece. Ele sempre vai usar aquela estratégia. Mas por quê? Porque ele quer você prostrado. Aprenda a não se abalar com as coisas na sua volta. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Eles não se abalam, mas permanecem. Você já parou para pensar nessa palavra? Por que como o Monte Sião? Você está entendendo? Eles não se abalam. Pode vir chuva, vem. Você vê aí falar que acontece muita coisa por causa da chuva. Mas você já ouviu falar que o monte se moveu, o monte derreteu? Não, o monte está lá firme. O monte está ali. Ele está firme. Eles não se abalam, permanecem. Assim, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir o tornado, pode vir o monte, está lá. Você entendeu? Você tem que ser essa pessoa. Você não pode estar se abalando pelas coisas de fora, pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem. Você não pode estar se abalando. Você não é o que os outros falam, o que os outros dizem. Você é o que Jesus diz. E o que o apóstolo Paulo diz que nós somos? Mais que vencedores. Você tem que parar de ficar olhando para isso. Você sempre vai achar pessoas no mundo
porque vai achar que você é feio, que você não presta. E o demônio, quando está usando uma pessoa, só vê defeito em você. Até que na tua casa. Se o diabo estiver usando seu marido, você nunca presta o seu marido. Um arroz que você faz não está legal. Arroz está duro. No outro dia você deixa cozinhar mais um pouquinho, o arroz está papa. Você está entendendo? Sempre ele vai achar, é porque o diabo está ali. Ele não deixa a pessoa enxergar as suas qualidades. Entendeu? O demônio cega a pessoa de uma tal maneira que a pessoa só enxerga defeito em você. Você é fanático, você é mole, você nunca enxerga uma coisa boa. Tem casas aí que a mulher não pode falar nem nada dentro de casa, filho, nada. Só em abrir a boca e incomoda. Ô, você vai jantar? Estou escutando aqui, João. Entendeu? O demônio está ali. Então ele não deixa a pessoa enxergar uma qualidade de você. Tem maridos que não dão um elogio na sua esposa. Poxa, amor, comida está uma delícia. Obrigada, tá? Não, é só crítica. Ai, está meio frio. Esquentou direito, não. No outro dia, está quente demais, estou com pressa, estou atrasada. Entendeu? Entendeu? Por quê? Mas você pensa que a pessoa, poxa, o marido é enjoado. Não, o diabo está ali. Não deixa a pessoa dar um elogio, enxergar uma coisa boa em você. A Bíblia diz que quem acha uma mulher acha uma coisa boa, mas tem um montão de homem que acha que é uma coisa ruim. Porque o diabo deixa de enxergar que achou uma coisa boa. E a mulher também tem que ter cuidado, porque esse demônio, ela está orando, jejuando, buscando pelo marido dela. O diabo também vai fazer ela ver um montão de defeitos do marido. O marido é porco, o marido é, entendeu? É cavalo, é ignorante, não sei o quê. Tudo que o marido faz está errado. O marido respira está errado. Né? Aí ele vai no banheiro porque ele é porcaião, mas ele tem que ir no banheiro, ele não vai ficar entupido. Não é não? Ele não vai no banheiro, vai fazer o quê então? Entendeu? Mas por quê? Porque o demônio, ele vai tentar agir na mulher, que ela sabe que ela não está orando, para tentar jogar ela contra o marido. É isso também, não é só uma dela, porque você está orando pela pessoa, ela vai fazer. Lembra daquela passagem do Balaão, que o diabo, né, que estava usando lá o Balaque, fazia de tudo. O Balaão viu um defeito no povo, o Balaão amaldiçoar aquele povo. Ele falou: eu sei que o que você abençoar será abençoado, se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Então ele chamava o Balaão para ver os defeitos. Vem cá, olha aqui, vê lá, vê daqui se eles não estão errando. Aí o Balaão não via nada, uma maldição. Não, então vamos lá, vamos ver de outra parte. Ele queria, porque queria que o profeta visse alguma coisa errada para amaldiçoar aquele povo. Assim o diabo faz. Vem cá, vê se não é povo. Olha lá o que ele está fazendo. Entendeu? Vem cá lá. Está mentindo. Olha lá, vê se está certo? Está certo. Aí você cai naquela ali. Deus que me perdoe esse mentiroso, não adianta orar. Pronto, você já amaldiçoou, cara. O diabo vai fazer você enxergar um montão de defeito dele, do seu filho, da sua filha, quem você estiver orando. Isso é uma batalha espiritual. Então o diabo vai tentar jogar você contra quem você está orando. E vai tentar jogar a pessoa que você está orando contra você. Mais próximo. É verdade, entendeu? E às vezes você pensa que não, gente, o inimigo, ele tenta agir dentro da sua casa. Não é lá fora, não. Ele tenta usar seu filho, sua filha, seu marido, seus familiares. Você tem que amarrar, expulsar o demônio, não aceitar o que o diabo está falando. Quer ver? Quando eu entrei na igreja, lá no Pastor Mota, eu tinha a Natasha e o Igor, e as meninas não eram nascidas ainda, eu tinha a Natasha e o Igor.
O Igor estava numa idadezinha da adolescência, eu não sei se ele estava com 12 anos, 13, por aí, ele era um rapaz. E aí ele tinha costume de, eu entrei para a igreja, ele tinha costume de ficar jogando videogame, gostar de jogar videogame. E o Igor, presta atenção para vocês entenderem, o Igor, ele não me ajudava. Eu pedi ele para pegar um bolsinho de lixo, ele não ia ficar o dia todo naquele videogame. Aí, como eu não conhecia Jesus, o que eu falava? Eu chateava com esse menino é preguiçoso. Ó, presta atenção nisso, esse menino é preguiçoso, não pode fazer nada. E tinha pessoas que falavam assim, ó, cuidado, hein? Esse menino está nessa idade, assim, quando ele crescer, ele não vai querer fazer nada. Quero ver quanto ele vai viver, quanto ele vai se sustentar. Irmão, cada vez que eu falava, pior ficava. Tinha uma época que ele comia ali no videogame ali, ele deixava o prato ali, o prato ficava ali. Nem na pia que não ia botar o prato que ele comia. Era o dia todo maluco, não fazia nada. Até para ele ir na rua comprar um negócio para mim era maluco. Às vezes ia, quando o pai dele estava em casa, o pai dele botava para ele e ia. Aí eu ficava chateada, não é possível. E eu falava, que preguiça é essa, que menino preguiçoso, que não sei o que. Aí eu fui lá para o pastor Mota. Aí comecei a frequentar a igreja, tal. Aí, tá. Um dia, chateada, eu tinha pedido ele para fazer um negócio que ele não fez, eu fui para a igreja, chegou lá depois do culto, eu falei, pastor, eu posso conversar com o senhor? Não pode. Eu cheguei lá chateada, pastor, eu quero oração pelo meu filho. Olha, meu filho não pode fazer nada, meu filho é preguiçoso, meu filho, eu fico pedindo as coisas, ele não faz. Aí o pastor é mesmo? Mas ele é mesmo. Não, mas ele é isso aí mesmo. Aí depois no final, pois é, pastor, eu preciso de ajuda em oração. Ele falou, Fabiana, presta atenção. Sabe por que ele é isso tudo que você está falando? Eu falei, por quê? Porque você está falando. A morte e a vida estão no poder da língua. Você fica falando que ele é preguiçoso, essas coisas, você está amaldiçoando o seu filho. Mesmo que ele queira fazer alguma coisa, ele não vai ter força para fazer nada, porque você está amaldiçoando ele. A Bíblia diz, enredaste com a palavra da sua boca. Mesmo que ele não faça nada, muda o jeito de você falar. Fala, meu filho é uma bênção, meu filho é muito trabalhador. Porque enquanto você falar assim, aquele demônio lá da preguiça, do desânimo, não vai sair da vida dele. Caraca. Aí saí da igreja e fui para casa pensando, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E aí o que mais as pessoas faziam era amaldiçoar meu filho, meu marido, as pessoas. A preguiçosa, não queria nem fazer nada. Daquele dia para lá, eu mudei meu jeito de falar. E quando chegava a olhar, porque esse menino é preguiçoso, eu ia para o cantinho, eu condeno essas palavras em nome de Jesus. Meu filho sempre vai ser muito trabalhador. Em nome de Jesus, esforçado. Irmão, o Igor vendeu um videogame dele. Começou a me ajudar dentro de casa. Arrumou um serviço na farmácia, o primeiro trabalhinho dele, de emprego. Hoje em dia, às vezes eu tenho que orar por ele parar o pouco para descansar, porque o meninozinho trabalhador, esforçado, trabalha, tem a famíliazinha dele lá, ele trabalha lá em São João de Meriti. Todo dia ele sai dali da posse, vai para São João de Meriti, volta. Tem um empregozinho dele lá, sabe fazer um pouquinho de cada coisa, para aprender um pouquinho de cada um. E é um menino muito trabalhador. Outro dia eu tive que orar para ele parar, chegar um pouquinho mais cedo em casa, porque até a Fernanda estava falando, eu estou trabalhando um pouquinho demais, estava para descansar. Você está entendendo? Mas o problema estava nele ou estava em mim?
Eu estava amaldiçoando ele. Então está vendo que você precisa aprender? Aí você orar, Senhor, toca no Bernardino para ele trabalhar, para me ajudar, mas você está amaldiçoando e não vai. Entendeu? Você tem que orar e vigiar o que você fala. E mesmo que não seja, você vai profetizar aquilo que você quer que seja. Não, eu estou profetizando que a partir de hoje, meu filho, minha filha é muito trabalhadeira, muito esforçado, entendeu? Vai ser muito trabalhador, você tem que fazer isso. Vai ser muito calmo, vai ser obediente. Porque tem pessoas que amaldiçoam a violando. É igual, meu filho é rebelde, olha o que você está falando. Tem um montão de filho rebelde aí que eu não estou defendendo ele não, que a culpa é os pais. Por isso que aquela mulher cananeia, Jesus deixou ela falando sozinha. Deu uma lição nela, porque a filha dela estava endemoniada, provavelmente por causa dela. Porque tem pai e mãe que não tem jeito para falar. Ah, isso aí é marginalzinho, isso aí é... Ó, se você crescer assim, vai acabar, daqui a pouco a menina está lá. O que é? Não pode ter um homem, daqui a pouco a menina está com um, está com outro. A maldição pega, gente. A maldição pega. Pastor, é por isso que Jesus falou que vamos construir a palavra boa, o testemunho, né? Isso aí, a migalha, cada mesa, foi. Você está entendendo? Tem que vigiar. Tem gente que não tem jeito de falar e fala, mas minha filha, isso é meu filho, é isso aí. Meu filho é rebelde, meu Deus, vai ficando cada vez mais rebelde. Tem gente que acha que criança é atentado. Não tem gente que fala aí? É agitado no papo, vai ficar cada vez mais agitado. De vez de falar agitado, por que não fala o contrário? Você queria ser tão calmo, mas não é, mas vai passar assim, para a sua profecia. É isso, gente. Agora a pessoa fala errado, vai errado. Eu já fiquei com criança. Você sabia que um tempo atrás eu já ajudei a tomar conta das crianças na salinha da igreja? Já ajudei na pastora Gil. Tinha criança lá, que tinha até criança espírita. Tinha um garotinho que ele era espírita. Não tinha ninguém da igreja. Ele não tinha ninguém que frequentava a igreja. Ele simplesmente era lá da rua. E ele foi uma vez visitar uma criancinha salinha, e aí eu fiz amizade com ele lá na salinha, ele gostou de lá. Aí toda a salinha ele estava lá, e conversava pra caramba comigo. E minha família é espírita, tia, mas eu não queria não, eu queria ir para a igreja e tal. Entendeu? Eu fiz amizade com esse garotinho. Então tinha criança lá, que os outros falavam que era muito atentado, mas lá comigo não era. É um jeito de você tratar, entendeu? Eu abençoava, botava um óleo ungido neles, ensinava a palavra, pegava um livrinho, e aí o rei Davi e tal, ele já tem mais mania de fazer gracinha mesmo, acho que eu não gostava, entendeu? E aí eu ficava, agora chega lá, Deus que me perdoa essas pestes, dá sossego na salinha. Poxa, também você está amaldiçoando, quando é que eu vejo? Entendeu? As coisas estão tentadas, Deus que me perdoa e com ele não dá não. Você está acabando com as crianças, com a vida das crianças desse jeito. Entendeu? Sim ou não? É igual essas crianças que falam que é autista, é mais do que imperativo, que ninguém aguenta com eles na escola, em lugar nenhum. Mas por que eles são assim? Os próprios pais amaldiçoam a criança. Meu filho é imperativo. É imperativo, então. Entendeu? Meu filho é. Como é que é outro que fala? Entendeu? Aí eles assumem, declaram com a própria boca que os filhos deles são assim. Você está entendendo? E a confissão, o que ela faz? A
Deus, ele trouxe as coisas que não existiam. Ele trouxe as coisas que não existiam falando. Deus criou, haja luz. Houve luz, não havia luz. Haja um firmamento, houve um firmamento. Tudo que você está vendo no mundo foi criado falando. Olha só, esses montes, mar, foi tudo falando. E Deus, ele disse que ele fez a gente a imagem e semelhança dele, não no corpo, na carne, porque Deus não é carne, mas no espírito nós somos parecidos com Deus. O que nós falamos acontece, nós temos o poder de criar falando. E as pessoas criam as coisas ruins falando. Ai, eu estou doente. Você declarou uma doença para você. Mesmo se você não tiver, você trouxe à existência uma doença no seu corpo. Semana passada. Sério, né, dona Maria? Pastor. Não é sério? Semana passada, minha sogra foi parar lá na posse, porque teimosia. Estava com a dor assim. Eu falei, ai, meu Deus. Aí não adianta a pessoa falar que não vai coisa, mas ela, quando ela não foi lá, ela não sossegou. Ela foi dar com o filho dela, né? Aí o Márcio, mãe, eu tenho que falar. Não sei o quê. Aí falou, ai, porque não sei o quê. Falou que estava com os ossos neurologizados. Eu falei, tudo bem, dona Elisa, aí eu sei que tu já fez essa operação, que teve essas coisas. Pode falar assim, né? Mas enquanto ela não foi, o Márcio não queria ir lá, né? Cada lembrança. Aí chegou lá, o médico falou assim, senhora, isso aí que você tem é devido às coisas que já aconteceu com você, que ela tem aquele negócio. Acho que teve aquele negócio na coluna, né? Tuberculose óssea e teve artrose. Isso aí é devido a essas dores, essas coisas. Aí ficou 2 de injeção aqui, outra aqui, daquela injeção que, não sei se é da família dela, Bezetacil, né? Sim. Aí, quando ela chegou, eu falei, e aí? Eu falei, eu não falei pra tu? Vai lá só tomar a injeção. Falei, outro? Ô Ciro, hoje em dia, eu não sei, estão pregando isso, mas eu não sei se é porque quase não pregam, não sei. A pessoa não entende o poder que tem as nossas palavras, em tudo, até a tua prosperidade. Você chega lá e querer fazer essa obra, tadinha de mim. Da onde eu vou tirar dele? Eu nunca vou conseguir fazer essa obra. Acabou, você negou a sua obra. Meu Deus, você tem que retirar isso que você falou. Não, eu retiro isso que eu falei, eu retiro isso que falaram da minha obra. Eu estou abençoando, eu estou profetizando que vai acontecer. Em nome de Jesus, que meu filho, que meu marido vai se converter. Porque se você falar errado, enquanto você falar errado, não adianta você orar certo e falar errado. Entendeu? Porque Deus, ele criou o mundo falando. Você ouviu, Zubeide, aquele áudio que eu te mostrei aqui? Da última vez que você veio? Você prestou atenção? O que a pessoa falou? Você falou, meu Deus, pastor, falou isso mesmo? Aconteceu. Falei que a Rosa. Infelizmente, depois eu fiquei meditando nisso. Falei, caraca, eu orei, mas olha o que a pessoa profetizou. Aconteceu certinho que a pessoa profetizou. Pior coisa que tem isso aqui errado, gente. Isso aqui mata alguém, ou faz alguém viver. Você pode matar o mundo inteiro que você vive. Ou fazer a pessoa viver. Uma vez, eles pastora, dá um alerta aí de um troço aí que havia pro lado de cá. Sim, eu acho que o Arroz também tinha falado comigo, pastor, estão falando aí que vai vir um negócio, uma tempestade, mas não sei o que vai destruir tudo, está na árvore. A Arroz não falou assim, não falaram na reportagem. Tá? Aí eu fui para casa e falei, Deus, em nome de Jesus, isso é para destruir, que nem venha. E eu estou condenando, cancelando todas essas previsões em nome de Jesus e tal. Olhei, o troço nunca veio até hoje. Agora, se você chegar, mas vai matar, ele vai morrer, ele voltar, você vai acabar matando mesmo as pessoas com a tua boca. Entendeu? A doença.
estavam inventando aí uma tal de doença depois do carnaval. Já sempre tem que empurrar alguma coisinha depois do carnaval para enganar o povo. Viu que eles estavam falando uma tal de doença aí, que não sei o que é essa do macaco, fazer, sei lá, se é do macaco, deixa pra lá, Deus do macaco. Não, deixa pro macaco meu, né, dona Maria? Se é do macaco, aí não tem nada a ver com isso. Então, aí você ouve isso, meu Deus, tá coçando, acho que é do macaco. Aí não para com isso. Aí você sai espalhando o negócio, doença do macaco tá pegando todo mundo. Não para, não fala isso não. Não faça isso, está repreendido em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará nessa tenda. E eu estou até proibindo o diabo de tocar na vida das pessoas e fora nisso aí. Estou repreendendo esse demônio em nome de Jesus. Não vai para frente, não vai espalhar, vai morrer, vai secar ali mesmo. E acaba o negócio. O diabo até tentou, mas cadê? Tinha um povo de Deus que sabia falar certo, repreendeu e acabou com ele. Agora fala errado, você vê só. Dá ruim. Quando surgiu o negócio da Covid, estava falando que era do macaco. Ele estava até matando o macaco. Coitado do macaco. Vai estar em pé as pessoas. As crianças eram imunes, né, Rosana? No comecinho. Tadinho do macaco. Macaco, o capiroto que faz e o macaco que leva a culpa. É sempre o macaco, o mosquito, é o macaco, é o chitão, né? É o morcego. Os bichinhos estão lá em paz, sossegados, lá dormindo de cabeça para baixo, é o morcego. Não? Não, é que ele esqueceu Deus, aí entra naquele laboratório lá, faz as coisas dele. Nada, irmão, preste atenção, cuidado, você fala. Vamos aqui para a parte da semente, rapidinho, que a gente não terminar tarde. Vocês entenderam direitinho? Não amaldiçoa, não, abençoa. O seu dinheiro. Você vai lá pegar o seu dinheiro, porcaria, isso não dá para nada. É uma bicharia, olha só o que a gente doeu. Não faz isso não, abençoa, Pai, muito obrigado. Quando Jesus tinha uma multidão de quase 5.000 pessoas, eu acho que ele tinha quantos? 3 peixinhos, 5 pão, ou o contrário, 5 pão, 3 peixinhos. Tá tudo meu, né? Deu tudo meu. Aonde 3 peixinhos, 5 pão vai conseguir alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas? Você acha que daria? Não era tubarão, não, era peixinho pequeno. E 5 pãezinhos. Você acha que seria suficiente para alimentar quase 5.000 pessoas? Era muito. E isso aí, para aquela quantidade de gente, era uma migalha. E todo mundo com fome. 3 dias sem comer. Aquilo ali não ia ficar nem a espinha do peixe. Ele ia comer até a espinha. Mas Jesus, em vez de amaldiçoar, Deus quita como é que você fala? Uma miséria dessa. Aí, como é que eu vou alimentar isso tudo com isso aqui? Não. Ele pegou os pãezinhos, pegou os peixes e deu graças. Ele agradeceu a Deus, apresentou a Deus. A gratidão, a sua gratidão faz as coisas multiplicar na sua vida. Deus gosta de um coração grato. Se você for fiel um pouco, no muito Ele colocará você. Deixa os outros falar, sua boba, você está indo para a igreja, está comendo. Deus vai me dar um bifinho amanhã depois. Você humilde aí com Deus. Deus, muito obrigado pela minha vontade. Deus vai te botar no pouco. Porque no pouco você é fiel. É verdade. Entendeu? O frango vai chegar. Você já chegou no ovo, vai chegar o frango. Você está entendendo? Agora tem pessoas que, de vez abençoar o que tem, ela amaldiçoa. Deixa eu pegar que miséria. Isso não dá para nada. Não dá mesmo, porque é da sua profecia. Você tem que parar com isso. Vá lá, abençoa, me ajuda a ver o que eu posso fazer daqui.
E daqui a pouco Deus vai te ajudando, vai te abençoando, vai te abençoando. Então, lá no livro de Mateus, vamos lá. Mateus, eu acho que é Mateus 13, pessoal. É Mateus 13. Presta bem atenção nisso aqui, é para você aprender com Jesus como é que você vai ser abençoado. Porque eu falei para você, a palavra, aqui Deus está dando a palavra. Você também tem que entender o que Deus está falando. Não adianta eu dar uma. A gente vai pregar que são semente, né? Eu te dou uma semente. Ó, dona Maria, se eu chegar lá na sua casa, você vai lá, pega um barrozinho, um cantinho da tua casa, planta essa semente. Aí vai nascer um pezinho de coqueiro. Você quer um coqueirinho, te dá uma semente, vai nascer um pezinho de coqueiro. A dona Maria leva a semente, aí joga a semente lá pro fundo, despeça a semente para lá. Depois ela vem, poxa, até hoje não nasceu meu pé de coqueiro, mas ela jogou a semente fora, ela não plantou. Não adianta, entendeu? Você tem que pegar a semente lá e plantar. A palavra de Deus é uma semente, você está recebendo, uma semente espiritual. Você veio para a igreja, você está recebendo ela. Agora você tem que plantar. Mas como é que eu planto? Você tem que colocar ela em prática, para ela dar o fruto na sua vida. O fruto de quê? Só você sabe. O fruto da sua prosperidade, o fruto da sua saúde, o fruto da salvação da sua família. É a semente que você plantar, é a área da sua vida que você vai plantar. Em todas as áreas tem a semente certa aqui, o ensinamento. Aí você botar em prática. Glória a Deus. Agora, se eu pego a semente e jogo fora, aí eu não planto, eu não vou colher nunca o meu fruto. As minhas bênçãos não chegam, porque eu venho para a igreja, eu ouço, mas eu não ponho em prática para Deus agir, entendeu? Sim ou não? Então, lá no Mateus 13, ele está falando assim, ó, a parábola do semeador, não é isso? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, não é isso? E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Pegou as sementezinhas e saiu para semear, para jogar as sementes. Você já viu como é que eles fazem a plantação? Tem lugares que eles vão lá, eles preparam primeiro a terra. A terra, eles preparam direitinho a terra. Aí tem lugares que eles vão aduba a terra, né? Prepara a terra tudo direitinho para receber a semente. E o semeador sai, né, em lugares grandes, não é cavando lá para botar a semente, não. Eles vão jogando a semente, tudinho lá, entendeu? Depois eles vêm lá, não sei se tem aqui os enxados, sei lá, o próximo que eles vêm fazendo assim, ó, vai enxada, né? Vai, entendeu? E o semeador vai jogando a semente. Entenderam? O pastor e a pastora, eles são semeadores da palavra de Deus. Entendeu? Eles estão espalhando a semente que é a palavra. Aí, pastor, mas por que para acontecer um milagre na minha vida? Depende, por isso que eu estou falando. Tem que preparar o seu coração para receber a semente, a palavra. Aí ele vai ensinar isso aqui, entendeu? Ó, um semeador saiu, eis que o semeador saiu para semear. E o que é a semente? A palavra de Deus. Vai falar aqui daqui a pouco. A palavra de Deus é a semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as
Sabe o que é esse aqui? Essa que caiu ao pé do caminho que era as árvores primeiro? Essa aqui, depois lá na frente você vai ver, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não entende. Aí vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa foi o que caíram pelo caminho. É quando você vem para a igreja, mas você não entende. Você não prepara o seu coração, você não entende nada, o bichinho vai lá e rouba a palavra de você. Aí não acontece o seu milagre. Você, meu Deus, mas por que não está acontecendo? Porque ele está roubando a palavra, você tem que vigiar. Está tirando do seu coração, entendeu? Você tem que prestar mais atenção, guardar mais o que Deus fala. Aí ele está falando aqui, ó. E comer. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Foi raso. Não chegou lá no fundo do seu coração, onde deveria. Não foi naquela terra profunda. Foi muito rasinha ali, lá em cima, superficial. Aí ele disse, ó. E não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Até nasceu rápido. Bom dia, paz. Até nasceu rápido. Mas não tinha profundidade. Isso aqui também, gente, é o que eu sempre prego aqui na igreja. O Jesus, ele é um verbo, ele tem que entrar mesmo em você. Se for uma coisa superficial, a palavra não atingir aonde tem que atingir, lá dentro de você, no profundo mesmo do seu espírito, da sua alma, porque a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que espada de 2 gumes, e ela atravessa até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir essa. Então ela tem que entrar mesmo em você. Se ele está superficial, igual está aqui, pastor, o que acontece se ela entrar superficial? Nós nos tornamos pessoas religiosas. E outro dia eu preguei aqui na igreja, eu falei, gente, a pior coisa que tem é uma pessoa religiosa. Sabia que uma pessoa religiosa é pior do que uma pessoa do mundo, que nunca ouviu a palavra, não conhece a palavra. Pastor, por quê? Porque uma pessoa religiosa, ela não está nem de um lado nem do outro. Ela não está nem no mundo, incrédula de vez, mas também ela não está naquela verdadeira fé, naquela intimidade mesmo com Deus. Ela está numa superficial, ela está rasa. Entendeu? Ela não está nem numa coisa nem outra. Então, nem eu tenho aquela intimidade com Deus, aquela fé mesmo para vencer, romper as barreiras com Deus, viver mesmo aquele evangelho de Cristo, que é o verdadeiro evangelho. E nem eu estou no mundo, então eu estou nem de um lado nem do outro. Entendeu? Ele se torna pessoa religiosa se a palavra ela não entrar mesmo no seu coração. Porque a fé, deixa eu te explicar o que é a fé. A fé, quando Jesus entra no nosso coração, de verdade mesmo, um dos primeiros sinais que Jesus entra, você muda. Você muda. Quando Jesus entra em você, você não acha que você, tudo bem, que você não vai se sentir um pecador sujo, aquela coisa toda, mas você não acha que você está pronto, que você já sabe. Não. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a santidade de Deus te constrange, mais você enxerga que tem coisinhas na sua vida que você tem que mudar. Não é que os outros falam não, porque você passa a enxergar melhor. Porque Jesus, ele é o quê? Ele é a luz. Ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aí, quanto mais você chega perto da luz, melhor você enxerga.
Você olha do espelho assim de longe, você está vendo uma coisa. Mas botar uma luz bem forte, até você botar uma lanterninha assim lá no espelho, chegar perto, você vai ver, meu olho está passar um verde rosa, isso aqui ainda está sujo aí. Quanto mais luz, mais você vai enxergar os detalhes, sim ou não? Às vezes você está limpando uma casa, lá está meio escuro e tal, no outro dia de manhã clareia, caraca, agora estou enxergando melhor, está claro que eu estou vendo que ainda tinha umas coisinhas ali para limpar. Você vai ver que tirou o grosso, mas ainda tem umas coisinhas ali. Quanto mais você se aproxima de Jesus, você enxerga que às vezes foi tirado o grosso, mas ainda tem umas coisinhas que você precisa mudar. O seu coração, o jeito de você pensar, o jeito de você falar, você vai cada dia. E outra coisa, um outro sinal que Jesus entrou em você sente desejo de mudar, de melhorar. Você está entendendo? Porque quando Jesus, que é a luz, ele entrou na casa de Zaqueu, qual foi a primeira coisa que aconteceu com Zaqueu? Quando ele ouviu Jesus falar, a luz chegou lá. Ele enxergou que o que ele estava fazendo estava errado. Entendeu? Ele se arrependeu. Até ali, para ele estava normal. Cobrar de imposto abusivo, entendeu? Cobrar coisa que não era dele, para ele estava vivendo normal. Mas quando Jesus entrou lá, a primeira coisa que ele percebeu, cara, eu estou fazendo está errado. Ele se arrependeu. Entendeu? Porque ele enxergou que estava fazendo errado. Porque a luz espiritual entrou na vida dele. Quando você se aproxima de Jesus, você enxerga o que está certo e o que está errado, né? Às vezes coisas que você não estava enxergando espiritualmente falando. Ele achava que ele vivia certo, mas quando Jesus chegou, ele está errado isso aqui, entendeu? O primeiro passo, ele enxergou que o que ele estava fazendo estava errado. Qual foi o segundo passo que aconteceu com Zaqueu? Ele se arrependeu, depois ele falou, eu vou mudar. Eu não quero mais ser assim. Entendeu? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 5 vezes de volta, eu vou devolver isso tudo que eu peguei. Acabou, não sou mais o marmineiro Zaqueu. Olha os sinais quando Jesus entrou em você. 2 coisas. Primeiro, você enxerga o seu erro, se arrepende. Segundo, você quer mudar, você não quer mais ser daquele jeito. Aí Jesus falou que hoje veio salvação é essa casa. Então a palavra de Deus, quando ela entra no profundo, acontece isso. Mas se entrar no raso, igual aconteceu com essa semente aqui, você fica uma pessoa religiosa. Você não está nem lá com o outro. Você nem também não tem aquele poder, aquela autoridade para ouvir as bênçãos de Deus. Qual é o lado ruim do religioso? Religioso é que você não tem muita intimidade com Deus, aí você vive de ilusão. Uma hora vai acontecer, não. Aí você não tem aquela autoridade, aquele poder, aquela unção para você tomar posse. Porque o Evangelho de Cristo, gente, é poder de Deus você vencer. Entendeu? Não é aquela pessoa que está lá para morrendo dentro de casa, deixa morrer. Não. Se você é uma pessoa de Deus, você tem autoridade. Você vai botar a mão ali, vai mandar sair, o diabo não vai fazer brincadeira na sua vida. Entendeu? E você vence. Pode se levantar o que quiser, que você vence, porque você tem fé. A fé, ela desconhece o impossível, sabia? A pessoa, quando ela tem fé, não adianta ninguém chegar perto de você e dizer que você não vai conseguir, que não vai dar. Não. Você não acredita nessas coisas. O diabo não consegue te enganar de jeito nenhum. Você está firme. Entendeu? Então, isso que não pode estar um raso. E aqui, nesse caso aqui, ó, a semente, olha só. E aqui caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então nasceu rápido, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, se a palavra não entrar mesmo em
nós, qualquer coisinha que o diabo fizer, derruba a pessoa. Ela não tem raiz, ela não está firme. Entendeu? O bichinho vai perturbar você, vai inventar uma fofoquinha, alguma coisa ele vai fazer. Aí a pessoa cai. Entendeu? Porque não tinha raiz. Então ele falou assim, ó, e outra caiu entre os espinhos, não é isso? E os espinhos cresceram e sufocaram. E outra, e essa que caiu entre os espinhos, lá para frente deve estar explicando isso. Essa que caiu entre os espinhos é aquela pessoa que recebe a palavra. E ela fica toda alegre, poxa, que palavra, glória a Deus. Mas só que os cuidados e as riquezas desse mundo sufocam. O que é isso? Os cuidados e a riqueza. A pessoa anda sempre tão na pressa, na correria, tão ocupada com as coisas aqui de baixo, que ela não tem aquele tempo de meditar na palavra, sabe? Porque a palavra você tem que tomar posse dela, mais ou menos assim. Você já viu aquela pessoa que come às pressas? Você está para resolver um negócio. Ai meu Deus, eu vou comer rápido, senão eu vou ficar com fome. Não, você engole a comida. Às vezes você engole a comida no meio da rua, você começa a se sentir mal. Você, ai caraca, não comia aquela comida. Entendeu? Mas aquilo ali não te alimentou, irmão. Aquilo te entulhou, te encheu. Te alimentar não. Mas por quê? Porque você nem mastigou a comida. Você engoliu a comida inteira praticamente. É na mastigação que você mastiga, é que é feito um trabalho, se mastiga, né? Aí você engole. E lá o teu estômago, lá dentro, ele vai fazer um trabalhinho lá dentro, daquilo ali. Ele vai tirar ali uma parte, ele tira os nutrientes, vai suprir as necessidades do seu corpo, vitaminas, essas coisas assim. E a outra parte são detritos, entendeu? Que não serve para nada, que sair depois você vai lá no banheiro, você já sabe o final dele. E esse trabalho é feito pela mastigação. Se você engole o troço tudo inteiro, o estômago não vai conseguir fazer esse trabalho. Vai te entulhar de qualquer maneira, daqui a pouco você está até entupido lá no banheiro, você engoliu o troço tudo inteiro. Você está entendendo? A verdade é essa. Porque para que existe dente? Para mastigar, você não precisa dentro, engolindo pronto. Não é assim. Então esse trabalho é feito na mastigação. Quando você come às pressas, uma correria de engolir a comida. Você só se entupiu de a comida, se entulhou, mas você não se alimentou, porque não deu trabalho do estômago, fazer aquele trabalho para tirar aquele nutriente. Você se encheu, mas não se alimentou. Assim, às vezes, é a palavra de Deus. Quando você vem para a igreja, que você simplesmente ouve a palavra, aleluia, glória a Deus. Você vai embora, mas você não medita naquela palavra, você não consegue extrair dela aquela revelação que Deus está falando com você. Então você ouviu, mas essa palavra não alimentou o seu espírito. Ela não entrou como ela deveria entrar, para suprir, né, as suas necessidades espirituais, fortalecer você, nascer a fé. Então você ouviu, como ele falou aqui, você ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, o maligno vem e tira, porque você não entendeu mesmo. Então você ouviu às pressas, cuidado da vida sufoca a palavra. Você não tem aquele tempo para meditar. Puxa, aquela palavra que eu ouvi de uma igreja, Deus, me fala melhor sobre essa palavra, porque a palavra de Deus diz, né? Na minha lei medito de dia e de noite, mas às vezes a mente da pessoa está ocupada, muito ocupada. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer obra, não sei o quê, entendeu? Das coisas aqui da terra. Então ela não tem aquele tempo de meditar na palavra de Deus, entendeu? E a palavra você tem que, é como se você fosse comer e mastigar, né? Você tem que ouvir ela e entender de uma maneira que você consiga tirar, extrair dentro dessa palavra uma revelação que Deus fala com você. Porque você sabia? Pode ter 1000 pessoas dentro da igreja. E nessa mesma palavra, Deus vai falar com cada um de vocês diferente. É a mesma palavra, mas tem uma revelação que
Só você vai entender daquele jeito, porque de repente para um ele quer fazer de um jeito, para outro ele quer fazer do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No meio do culto, tem alguém que está precisando de um milagre no seu casamento, o outro na sua saúde, o outro na sua vida financeira. Essa palavra é uma só, mas Deus vai usar essa palavra para resolver o problema de cada um que é diferente dessa mesma palavra. É uma revelação que Ele vai dar particular a cada um de vocês, naquilo que vocês precisam dentro dessa palavra. Você está entendendo? É a mesma coisa o alimento. O alimento você come lá uma beterraba, uma cenoura e tal. Ou você come, por exemplo, feijão. Vamos botar assim um feijão. O feijão contém ferro, não é? Quantas coisas, não é só uma coisa, quantas coisas no seu corpo precisam daquele nutriente que tem no feijão? Você está entendendo? Você vai comer uma saladinha de legume aí, cada legume daquele tem uma função, uma no cabelo, outra para a unha, outra para a sua pele, entendeu? Vai suprir suas necessidades. Então a mesma coisa é a palavra. Então eu acho que caiu no espinho aquela que a pessoa tanta correria que sufoca a palavra, ela não dá fruto. Aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, ele fica sufocado. Suas bênçãos ficam sufocadas porque não está dando fruto em você a palavra. Aí ele está falando aqui, ó, e outra, lá no 8, né? Caiu aonde, pessoal? Em boa terra, não é isso? Eu estava pregando aqui, quando eu cheguei, o seguinte, que o pastor e a pastora tem que se preparar para Deus usar eles na palavra certa, que é para abençoar a sua vida. Aí é um trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do pastor, que tem que se consagrar, e a igreja também tem que fazer parte dela. Qual é a parte dela? Você tem que preparar o seu coração. Porque a semente que o semeador saiu a semear é a palavra de Deus. Quem está semeando? É Deus que está usando lá o pastor para semear a palavra. E que terra é essa? É o seu coração. Está vendo como o seu coração tem que estar preparado? Não pode estar distraído, senão vai cair no meio de espinho, vai sufocar. Entendeu? Você tem que preparar o seu coração. Pai, prepara o meu coração, me ajuda a entender o que o Senhor está falando. Aí a semente vai cair aonde? Numa boa terra. Você está prestando atenção, você está, sabe, você preparou o seu coração para receber essa palavra. Aí ele disse assim, ó, e outra caiu em boa terra e deu fruto. Tá vendo? Quando cai em boa terra, dá fruto. Os outros não deram. Que caiu lá numa coisa errada, mas aqui não, aqui ó, ele caiu em boa terra, o coração está preparado, você abriu o seu coração, e o que ele fez? Deu fruto. Um grão produziu 100, ou 60, e outro 30. Pastor, o que é isso aqui? Depende do jeito que a pessoa entende. A boa terra é o seu coração, tem gente que dá fruto a 30. Tem gente que é a 60, tem gente que é a 100. O entendimento, né, o grau da fé, tem gente que escuta uma pouquinha palavra, um milagre enorme acontece. A viúva de Naim aconteceu isso. Jesus simplesmente falou para ela, não chores. Ela creu, parou de chorar e Jesus ressuscitou o filho dela. Uma coisinha então que ela ouviu e entendeu. Houve um grande milagre. Tem gente que ouve uma palavra, por que ela ouve, ela já entende, já toma posse da bênção, acontece. Tem outros que demoram mais um pouquinho, mas acontece. Mas seja 30, 60 ou 100, está ótimo. Ah, mas 30 estão por que não? Jesus disse que ele precisa para agir uma fé do tamanhozinho de um grão. Então 30 está ótimo. Pior que eles não dão fruto nenhum. A pessoa não chegou nem o tamanhozinho de mostarda, aí ficou ruim para ele, entendeu? Aí ele está falando aqui, outros a 100. Né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E cercando dele os seus discípulos, disseram, por que ele falas por parábolas? Porque ele não falou tão explicadamente, falou por parábolas. Porque aqui você está entendendo porque eu estou te explicando. Talvez se eu não tivesse explicado, você não teria entendido do jeito que eu estou te explicando, né? Aí está perguntando assim, ó, e acercando-se dele, diz, por que
Por que ele fala por parábolas? Parábolas é tipo comparação. E respondendo-lhe Jesus, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, né? Às vezes você quer saber por que você entendeu. Pastor, estava todo mundo lá no culto. Já aconteceu isso comigo, né? Estava lá no culto, lá no pastor Bota lá, Jesus pregou sobre cura, um montão de gente sendo curada, e na hora de eu ir embora, a pessoa do meu lado. Mas não aguento nem levantar e tal, não, porque o médico disse que eu sou diabético, eu sou isso. O pastor tinha acabado de dizer que Jesus ia levar essas doenças. Entendeu? Mas por quê? Que algumas pessoas agem de uma maneira essa? Porque a palavra, ela não chegou. Ou não deu fruto naquela pessoa, ou ela não entendeu. Jesus falou assim: para vocês é dado a entender o reino do céu. O reino do céu não é para todos não, pessoal. Deus já sabe, fica o firme fundamento, que Deus conhece o texto que veio nele. Entendeu? Por isso que você não tem que ir pela cabeça dos outros. Tem gente que vai. Aqui, no nome de Jesus, eu profetizo que aqui vai chegar lá. Não porque eu quero que chegue, não porque o negócio é a qualidade, não é a quantidade. Mas que for da vontade de Deus, que Jesus usa a gente para salvar muita gente. Mas tem muitas igrejas grandes, muita gente, que você fica pensando assim: por que igrejas meio que pregam a palavra, tá? A igreja pode ser nome, se não pregar a palavra, não vai ver algum curado ali dentro. Infelizmente não, a igreja tem a palavra. Eu vou falar assim: uma igreja grande assim, que prega a palavra, mas por que o Bernardino não foi, o Ciclano não foi curar? Aí você olha para o fulano: poxa, mas o Bernardino está lá 10 anos, não aconteceu nada, você acha que não vai acontecer na sua vida também? Você está fazendo errado. Você de vez olhar para Jesus, você está olhando para os outros. Você não sabe o coração daquela pessoa. Como é que é a terra do coração daquela pessoa? Às vezes aquela pessoa está ali 20 anos dentro da igreja, mas carrega uma pessoa no coração, carrega um ódio, carrega uma mágoa. Tem alguém que ela não perdoa. Aleluia, glória a Deus, fala em mim, tudo, mas a pessoa está fora da palavra. Então você não tem que ficar olhando para os outros. Você conhece o coração da pessoa? Não. Você sabe, que eu não estou falando para você ficar desconfiado do outro, não. Estou falando que isso acontece. A Bíblia diz que o joio e o trigo. Você sabe se aquela pessoa é um trigo? Porque o joio é igualzinho. Não tem. Você já viu o joio e o trigo? Não, estou falando de gente, não. Estou falando da planta, já viu? Eles são idênticos. Oi? Eles são idênticos, só tem uma diferença neles, que eles falaram. Que o joio, ele é um pouquinho mais arreadinho assim, ó, o trigo. Por que ele é um pouquinho mais arreadinho do que o joio? Porque o trigo, ele é pesadinho, que tem coisa dentro, ele é meio assim, ó. Agora o joio não, o joio é inteiro, porque não tem nada. Eles são idênticos. A diferença está dentro, não do lado de fora. Porque um carrega o trigo, o outro não carrega nada. É aquela pessoa que fala: poxa, mas essa pessoa é um cristão, sim. Mas às vezes aquela pessoa não carrega o Espírito Santo, você não carrega a essência de Deus. É igualzinho por fora, mas por dentro. Do lado não tem nada. E pior, é pior você lidar com joio do que com uma pessoa incrédula. Porque em casa você já está esperando tudo dela, você já sabe quem é ela. Mas o joio, você é tão parecido que você não espera. Se deixar, te engana. Você não espera nada dele. Você está pensando o quê? Que a pessoa já viu que a maioria dos crimes que aconteceu aí. Outro dia eu estava vendo isso aí. A maioria dos crimes que aconteceu, a pessoa: não, mas eu não esperava. Essa pessoa comia com a gente dentro de casa, brincava com a minha família, sempre tratou ela bem, de repente do nada. Não é? É o joio. Entendeu? Ninguém esperava que aquela pessoa não sabia o que tinha dentro daquela pessoa. Talvez se fosse uma pessoa lá de fora estranha, a pessoa ia até desconfiar: não, deixa estranho entrar dentro da tua casa, dentro de casa não. Mas aquela pessoa ali, sempre se mostrou amigo, aquela coisa toda, a pessoa confiou, né?
Tu viu aquela menina, uma menina que recentemente mandaram, acho que foi um bolo para ela, e matou ela, depois descobriram que foi a amiga dela que vivia dentro da casa dela, que a família considerava como se fosse filha. Tu viu? Ela ficou com ciúme porque a menina estava se aproximando do rapaz lá que ela também estava de olho. A amiga dela, ela estava lá, diz que ela foi lá consolar a família, abraçou a família, fica assim, não, chorou junto com a família. A menina, ela mandou um bolo envenenado para a menina, chorou junto com a família, depois a polícia descobriu que foi ela. Pegaram o motorhome, entregaram lá, e o motorhome foi e deu o endereço certinho, chegou na casa dela. Foi essa menina aí que mandou entregar. Aí ela foi e confessou, mas sabe onde ela tinha ido? Ela já tinha ido lá chorar com a família, chorando em cima do caixão, e ela veio comprar o menino. Olha o joelho. Aí o pai da menina falou, gente, mas eu estou muito, o pai e a mãe estão muito decepcionados, eu jamais esperava que ela pudesse, ela convivia com a gente aqui. Entendeu? Que é mais difícil lidar com o joio do que com a pessoa, porque o arroz ainda sabe, professora. Agora o joio é tão parecidinho, se deixar. Se deixar, eu não com você. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Aí, ele disse assim, a voz é dada conhecia o mistério do reino do céu, mas a eles não é dado, não era para todos, né? Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. A diferença é que Jesus Cristo, ele conhecia o coração de terra, ele sabia a terra de cada um que estava ali para receber a semente. Jesus, ele conhecia, dentro e fora. Entendeu? Aí ele diz que o coração desse povo está endurecido. E ouviram de quê? De mau grado. Nós não gostaram do que eles ouviram, não. Entendeu? Eles ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com o ouvido e compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Aí ele diz, mas bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ele não tinha falado a parábola? Agora ele está explicando a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Se você ouvir e não entendeu, o diabo, ele tira aquela palavra de você, para não dar fruto. Que a palavra é uma semente, entrou no seu coração, vai dar fruto, fruto de fé, fruto de... Você está entendendo? Aquela palavra vai frutificar em você, você vai entender o evangelho, vai tomar posse da sua bênção, mas ele não quer isso. Entendeu? Aquela semente vai dar fruto e você vai mudar aquilo que você tiver, igual o Zaqueu, né? Que você tiver consertar na sua vida, você vai se consertar, e conforme você for se consertando, as portas vai se abrir, e o diabo não quer isso. Ele vai lá e arranca a palavra de você, ele tenta arrancar, né? Ou tem uns que ele rouba, porque a pessoa não presta atenção.
É aquela palavra que eu falei lá, que caindo ao pé do caminho, vem a ave e arrebata. Ele, ó, nem o maligno arrebata que foi semeado no seu coração. Este que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. É temporâneo. Então, chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, ele logo se ofende e larga Jesus. Entendeu? Você não aguenta. E você não adianta, você não tem para onde correr. Nós com Jesus, nós passamos algumas lutazinhas, mas com Jesus a nossa vitória é garantida. Sem Jesus, você vai passar muito pior e não tem ninguém para te defender. Pode pegar você ficar com Jesus. Que ele falou, né? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Eu vou te livrar. E tu me glorificarás. Mas sem Jesus, quem vai te livrar? Ninguém vai te livrar. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. E o que foi semeado entre os espinhos é o que, pessoal? É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, os cuidados da fazer, muita distância. Não é que você não tem que viver a sua vida aqui, não é isso. Quando Jesus não chega, você vai ter que limpar a sua casa, faz seus produtos, mas tem que sempre botar Jesus no primeiro lugar. Isso não pode ocupar tanto você que você não tem tempo para orar, para ouvir a palavra, para meditar na palavra. Não faça isso. E aí você não está cuidando da sua vida espiritual. O perigo está aí. A nossa família precisa da gente. A gente está sempre ali, entendeu? Tem que botar Jesus em primeiro lugar. Aí, ó, o cuidado desse mundo e a sedução das riquezas, tem gente que só pensa aqui. Mesmo vendo o Apocalipse aí vindo, a pessoa só não dá, tem gente que não tem tempo para ir na igreja, tem que trabalhar, tem que comprar um apartamento novo, não tem tempo. Irmão, tudo bem você ter os seus sonhos, mas você não pode esquecer que tudo vai ficar por aí. Você tem que cuidar da sua vida espiritual primeiro. Tem gente que tem tanta empresa, tantos negócios, que a pessoa não tem tempo para buscar ele. Está só acumulando dinheiro. Jesus vem e vai ficar mais dinheiro. Ele morre e de repente isso vai ficar para onde? E a alma dele vai para onde? Que ele não cuidou da alma. Lembra daquele homem rico? Que ele foi juntando. Ele estava tão rico, uma parábola, que o celeiro dele já estava tudo cheio. Ele mandou fazer mais celeiros e encheu. Aí depois que estava tudo cheio de aquela riqueza, ele deitou na rede e falou: minha alma, agora você pode descansar, repousar sossegado, que agora já está, né? Agora eu já sou rico. Aí veio uma voz e disse naquela mesma noite: ô louco, essa noite pedirão tua alma. Morreu o celeiro tudo cheio. Você ainda tem que cuidar da sua vida espiritual, pessoal. Porque o resto vai ficar tudo por aí, né? Você não tem que fazer suas coisas. Mas bota Deus na frente. Tem seu tempozinho de ler a Bíblia, de orar. A Bíblia não diz: buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas. Será que ele sentado e sabe que você precisa. Ele vai mandando o que você precisa. Mas põe ele em primeiro lugar. Aí ele está falando aqui, ó. E os cuidados da riqueza, né? Se focar na palavra, ela ficou muito frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, né? Você ouviu, você entendeu, você creu. Poxa, gostei de botar em prática essa palavra. Caiu em boa terra. Olha o que vai acontecer. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e faz mais o que, pessoal? Compreende. Você ouviu e entendeu. Não adianta você ouvir e entender. Você ouve e compreende a palavra. Então, o que acontece com essa pessoa? Então, dá fruto. Antes, você ouviu, você entendeu, você creu, você vai dar fruto. Glória a Deus. Aí, ó. Então, dá fruto. E um produz 100, outros 60 e outros 30. Porque você vê por aí que a fé da pessoa tem a fé. Mas tem. Outro eu já citei. Tem outro que tem uma fé um pouquinho maior. É o grau de fé de cada um.
É igual uma escola. Você vai numa escola, tem aquele aluno que sabe, tem aquele aluno que é inteligente, tem aquele aluno que é super inteligente, você está entendendo? Mas aqui não se trata de inteligência, se trata de um grau de fé. Tem gente que tem uma fé a 30, outros têm 100. Né? Por exemplo, tem gente que, eu creio que se eu tomar aquela água, claro que você deve tomar água, né? Você não vai deixar tomar. Eu creio que se eu tomar essa água, esse mal que está no meu corpo vai sair, essa doença. Mas tem gente que não precisa nem tomar água para crer, ela já crê que Jesus já levou a doença dela, ela nem trouxe nem para frente. Você está entendendo? Cada um crê de um jeito. Tem uns que, se eu fizer um tratamento de 30 dias, você curada disso aqui. Tem pessoas que, se ora, ela cria ali na hora. Não, Jesus não levou, já entendi, estou curada. Pronto, você sai andando, nada, entendeu? É a fé de cada. Mas o importante não é o tamanho da fé, o importante é que você tenha fé. Porque Jesus não quer nem tamanho grande, enorme, é um tamanhozinho do grão de mostarda, pequenininho. Quem já viu grão de mostarda? Já? Olha o tamanhozinho do grão de mostarda, gente. Agora, se você não tiver nem o tamanho do grão de mostarda, aí está complicado, porque eu ouvi mais a palavra para poder crer. Glória a Deus. Aí a gente tinha aqui uma outra parte que fala sobre semente, que era 2 partes que a gente ia dar. Mas como a hora está um pouquinho puxada, quem quiser saber a parte 2, veio a live de mais tarde, você vai ver a parte 2. Que agora não vai dar para dar a parte 2. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar sua água, seu sabonete, seu sal, tudo que tem direito. Ai, Jesus. Jesus vai falar assim, amor. Eu esqueci, você não me lembrara, porque a gente lavou, molhou por causa do negócio de enchente, aí a Natasha lavou, tá sequinho já. Eu esqueci de trazer. Entrou ali na parede. Olha lá, aqui ó, aquela marca marrom ali. Ficou faltando menos de um palmo, Luzia, para subir aqui, ó. Faltando menos de um palmo. E eu não estava em casa, a gente tudo orando para não subir, por causa dos instrumentos. Aí parou ali, ó, faltando menos de um palmo. Sábado. Foi sábado. Eu fiquei, desde a hora que o pessoal falou que estava enchendo a rua, eu fiquei presa outro dia. Depois eu só pensava na lâmpada. Ficou dentro de casa, presa? Foi muita lama. Tinha muita lama. Nem de tênis daria conta. Não, estava muita delícia. Eu não estava aqui não, eu cheguei e era tipo esperar baixar. Depois, né? Era aniversário do meu pai, eu passei um dia lá com ele aí. Depois que ele mandou a vizinha que mandou um vídeo que já tinha enchido. Não, foi geral. Agora eu estava vendo lá aquela parte lá de Juiz de Fora, né? Misericórdia, que tristeza lá, né? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia lá do pessoal. O negócio lá foi vamos orar, gente. Tanto por aqui quanto por lá, para acessar essa chuva lá. Uma tristeza lá, né? Poxa, atingiu muita gente morta, Poxa, a gente está orando lá. Orando, mas por lá, não por todos, em nome de Jesus. Não, Maria também. Agora também tá. Tanto choveu muito. Olha só. Minha irmã mora lá também. Oi? Não, a gente vai estar orando sim, dobrando nossas orações. Ainda tem desde ontem as pessoas mandando mensagem para mim, o Rose, da foto. Todo mundo está acertando, aí não vai, nem parece tanto, né? A foto que eu botei lá no status, lá, você viu? No WhatsApp.
Aí o pessoal tá aqui, ó, a pastora Fabiana, a pastora do cara da franjinha. Todo mundo tá na tocha. É a franjinha e a franjinha. O pessoal ainda tá respondendo aqui até agora, a negócio da foto. E essa foto ali não é IA não, tá? É uma foto que eu fui dar uma de honra da minha irmã quando era pequenininha. Aí minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe me deu essa foto, pedi ela, é aquela e aquela que eu te mostrei, né, vermelha. Aí minha mãe foi, quando eu fui lá, ela me deu essas duas fotos. Fui dar uma de honra da minha irmã. Muitos anos atrás. Não, porque hoje em dia tudo é IA, né? Você põe essa foto de agora, a IA vai lá e cria você quando era pequenininha, quando se for mais velha, né? Ai não, essa daí não é IA não, é eu mesmo. Mas acertaram de cheio. Gente, desde criancinha com os franjinhos, tu viu lá, aquela bebezinha pequenininha? Desde pequenininha. Vamos orar então, em nome de Deus. A franjinha me denuncia. Vamos orar então em nome de Jesus. Desde criança. Eu mostrei a foto pra ela, pequenininha, quase da idade da Maria Fernanda, tu viu? Eu com a franjinha. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Pai, eu em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, Senhor, para agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã. Oh Deus, a sua palavra, que é a semente, foi semeada. E agora, Deus, o coração de cada pessoa foi preparado. Em nome de Jesus, eu oro agora para que essa semente venha dar fruto. E a vida dessa pessoa venha mudar. Pai, que venha dar fruto no casamento, na prosperidade, na saúde. Pai, na vida espiritual, que cada vez essa pessoa consiga amadurecer mais espiritualmente falando, pegar experiência. E cada dia mais, Pai, ter mais intimidade com o Senhor. E que tudo aquilo que estava dando errado na vida dessa pessoa comece a dar certo, Pai. O Senhor fez uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aonde tiver um parente, um familiar dessa pessoa, que ele seja alcançado, que seja liberto, que seja salvo para a glória do seu nome. As portas da prosperidade que estavam fechadas, venham a se abrir logo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, aquele espírito de enfermidade que estava tentando atacar a pessoa, com dores no corpo, dor de cabeça, um mal-estar, um desconforto no estômago, no intestino, seja lá onde for, esse mal venha sair agora. A dor na nuca, a dor no globo ocular, na menina dos olhos, da retina, o cansaço nas vistas. Oh, Pai, aonde estiver atacando esse espírito, na coluna, no joelho, no dedo, nos pés, nos braços, que venha sair em nome de Jesus. E eu, como ministro do seu altar, estou amarrando agora, estou paralisando, estou mandando que esse mal saia. Em nome de Jesus. Pegue tudo que é seu e saia da vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. E vocês, pessoal, repete junto comigo. Fala assim: em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal saia da minha vida agora, da minha família, da minha prosperidade, da minha saúde, da minha vida espiritual, da minha casa,
saúde, da casa, vai embora. Em nome de Jesus, sai. Pai, eu estou abençoando cada um deles. E tantos que estão aqui, como estão aqui nas redes sociais. Pai, eu estou, em nome de Jesus, consagrando, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa. Em nome de Jesus, que o Senhor, por o seu poder, que liberta, que cura, que transforma, em nome de Jesus. Toda pessoa que usar, seja liberto, seja curado, seja livre em nome de Jesus. É assim que eu oro. E cada pessoa que está orando comigo em casa, que está aqui nesse tapete, no caminho santo, essas pessoas estão representando a família delas, Pai. Que toda a família seja liberta. Em nome de Jesus, a Lídia, ela ouviu, creu, o Senhor abriu o coração dela. E ela, quando ela entendeu o que o Senhor estava falando, ela foi salva, ela e toda a família dela. Então, Pai, essa pessoa está aqui representando toda a família, e que todos sejam libertos e salvos em nome de Jesus. Que essa palavra possa dar fruto na vida dessas pessoas. E em nome de Jesus, o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Pai, cumpra no teu manto sagrado e leva todos em paz. Eu também abençoo todos aí da live em nome de Jesus. E graças a Deus. Pai, lembrando aqui que o Senhor possa ter misericórdia, Pai. O Senhor, o dono de toda a natureza. O Senhor faça com que chova segundo a sua vontade. Mas o Senhor não permita que nenhum espírito imundo tente usar a natureza, chuva, vento, para destruir vidas, destruir casas, destruir aquelas coisinhas que às vezes a pessoa lutou com tanto sacrifício para comprar. Em nome de Jesus, o Senhor possa ter misericórdia de toda a parentela aí, ficar com seus antes queridos, e o Senhor possa restituir tudo que esse povo aí perdeu por aí afora, inclusive lá também, naquela região de Minas Gerais. Em nome de Jesus, o Senhor possa fazer como o Senhor fez com Jó, o Senhor dê tudo de novo, restitua, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, agradece, sai do caminho santo agradecendo a Deus. Deseja aí um bom dia aos seus irmãozinhos aí, eu já vou descer já ali. E Deus abençoe todo o pessoal aí do Face e do YouTube, tá? A paz do Senhor, mãe, Deus abençoe. Eu vou estar orando sim, tá? Nós vamos estar orando. A Selma Oliveira, Selma, tem aqui, tem arroz.